Olá, muito boa noite para todo mundo que está aí com a gente. Quarta-feira, meio da semana, todo mundo aí, tudo no ritmo do cotidiano de cada um. E nós estamos aqui, ó, com mais um dia de reflexão. Hoje, sem a companhia da nossa querida amiga Monique, que já está muita saudade. Eu não estou conseguindo, hein, carinha, eu não estou conseguindo o horário que ela esteja aqui também, está ficando complicado. Mas Deus quiser, rapidinho, a gente está aqui o trio completo, não é isso? Uma hora vai dar certo, vai fechar, vai dar match os três juntos, né? Com certeza. Exatamente, uma hora coisa da liga. Mas, galera, muita gratidão pela presença de vocês que estão aí no Facebook, que estão no YouTube, vendo a gente por algumas das plataformas pelas quais o home office, todo o material aqui da Rai TV é transmitido. Muito boa noite para vocês, sejam todos muito bem-vindas e muito bem-vindos. E aqui a gente faz nosso convite de sempre. De onde é que você está falando? Fala para a gente aqui, cidade, estado, conecta aqui com a gente, ó. Tem gente que estava aqui desde antes das 8. Desde antes das 8. Vou colocar aqui para a gente dar uma olhada, ó. É a Márcia dando boa noite, Márcia. Seja muito bem-vinda. Ana Silva está com a gente também. Boa noite, Ana, seja bem-vinda. E aqui, ó, acabou de chegar, querido da alma de Minas Gerais, terrinha amada. Boa noite, abraço fraterno de Guaxupé, Minas Gerais. Boa noite, Antônio. Muito bem-vindo. Pessoal, eu já vou voltar nos comentários aí. Vocês que estão no YouTube, que estão pelo Facebook, continuem conosco, tá? Olha, a gente ficou muito feliz durante essa semana que nós recebemos uma mensagem, assim, não psicografada, né? Uma mensagem digitada por um encarnado que chegou para a gente em uma das nossas redes sociais aí, com uma sugestão. A sugestão, a gente acolheu a sugestão, né? Que a gente vai falar o que é aqui agora. Nós já temos o hábito aqui de, ao final da live, né? Ao final do home, às quartas-feiras, e a gente faz uma prece final, que é algo que acontece de segunda a sexta aqui no home office. Agora, a sugestão foi, além de fazer a oração final, principalmente, também está se tratando de mediunidade, que a gente está com uma dinâmica um pouco mais vinculada à espiritualidade, né? A gente está falando sobre isso, não está só vinculado, está falando sobre isso. A pessoa, eu não vou falar o nome da pessoa, que ela não me deu autorização nem nada, né? Mas ela falou assim: vocês podiam fazer uma oração no início também. E como é gostoso quando a gente faz uma oração no início, né? Seja de uma reunião de estudo, seja da própria reunião mediúnica, em que a gente pode, dessa maneira, ter um trabalho espiritual um pouco mais concretizado em nós, né? Então, nós vamos hoje iniciar a primeira vez que a gente vai fazer aqui, desde que a gente começou esse home office, estudo da mediunidade, a gente vai fazer uma oração no início e isso vai virar hábito daqui para frente, tá certo? Então, eu estou só comunicando para vocês, para ninguém estranhar que a gente vai fazer isso, e para vocês também se sintonizarem conosco agora, o radinho aí, na sintonia, olha o Instagram, na sintonia Home Office Espíritas, às 21 horas. Então, a gente vai iniciar, ó, continue dizendo de onde é que vocês estão falando, cidade, estado. Mas enquanto isso vocês vão falando aí, já estou voltando para aí, a gente vai pedir para a Karim fazer uma oração para a gente iniciar os trabalhos essa noite. Por favor, Karim. Obrigada, André. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Karim Bevonese, falo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Estamos sempre aqui nas quartas-feiras, né? Estudando, nos aprofundando sobre o tema de mediunidade. E vamos, como o André falou, iniciar essa nossa noite com uma oração. Então, eu convido a todos a deixarem de comentar no chat um pouquinho e que vocês sentem confortavelmente onde vocês estão, seja no sofá, na cama, numa cadeira. Fechem seus olhos e se concentrem somente na minha voz. Gostaria que vocês fizessem um exercício de respiração. Inspirar fundo pelo nariz e soltar bem forte pela boca, como se estivesse colocando toda a energia, todo o cansaço do dia para fora. Nós faremos isso 3 vezes. Vamos lá? 1. Mais uma vez. E uma última vez.
Então, solicitamos a presença dos nossos mentores, dos nossos guias, dos nossos amigos espirituais que estão nos acompanhando, que são responsáveis pela nossa orientação nessa encarnação, para que estejam presentes conosco, nos intuindo, melhorando o nosso entendimento diante do estudo dessa noite, que a gente possa compartilhar conhecimento, que a gente possa ser inspirado pela espiritualidade, para cada vez mais sentir vontade de estudar, sentir vontade de se conhecer, porque quanto mais a gente se conhece, mais fácil fica essa caminhada. Que todos tenham uma ótima noite de estudo e que a gente consiga se manter conectado nessa egrégora, como se estivéssemos de mãos dadas nesse momento, como se estivéssemos juntos, na mesma energia, nesse mesmo objetivo. Que assim seja. Partiu? Vamos ver onde é que o pessoal está falando, André? Partiu. Mas antes, mais uma vez, quero agradecer, né, a nossa amiga que mandou mensagem para a gente, fazendo essa sugestão e que a gente, com muita alegria, gratidão. Acolheu, né? Muita gratidão. Sim. E agora, estamos voltando para ir para os comentários. Lembrando que a gente vai falar, nosso terceiro estudo seguido, que a gente vai falar de tipos de mediunidade, a gente vai para lá. Enquanto isso, digam para a gente aí, cidade, estado, onde é que vocês estão? Vamos conectar aqui com a gente, ó. Alice Luciana Amor, você está com a gente toda quarta-feira. Um abraço para você, amiga de Jequitinhonha, Minas Gerais em peso aqui hoje, ó. Ricardo Bibiano, querido da alma, Divino Napolitano, querido, que alegria por mais essa noite de estudos, alegria nossa, meu irmão, obrigado pela tua presença. Minas Gerais em peso, Geraldo Melo de BH, boa noite, meu querido, prazer te ver aqui, muito bem-vindo. Matheus Oliveira dando boa noite para a gente também. Alessandro também dando boa noite. Belém do Pará conosco. Josivalda Lima, seja muito bem-vinda, amiga. É um prazer ter você aqui com a gente essa noite. Salvador, Bahia, Claudileide Almeida. Seja muito bem-vinda, Claudileide. É ótimo ter você aqui. A Josivalda dando boa noite. São Paulo também está conosco. Magali Moreira da Silva. Seja bem-vinda, Magali. Recado para você, carinha. Pessoal, é bom pegar o exemplo da Alice, porque vocês que estão nos ouvindo aqui agora, é muito provável que a gente não vai conseguir contemplar todo mundo quanto às solicitações uma live de 1 hora. E às vezes é muito costumeiro que a gente vá até 1h30 aqui, 1h30 às vezes, né? Então, para quem quiser aqui trazer alguma outra questão, a Alice aí trouxe um belo exemplo. Deixei um relato no seu Insta, se você puder me trazer uma luz, agradeço. Eu recebi uma mensagem já no Instagram de uma solicitação, foi inclusive a sugestão para oração, e a Alice Lucena está falando ali também para a Karim, que mandou, né, uma questão aí para a Karim, dar uma luz aí para ela. Então, todo mundo está mais do que convidado, vai ser um prazer receber uma questão sua lá, para a gente aprender junto. Lembrando que em questão de mediunidade, o aprendizado é sempre mútuo, ok? Vamos ver quem está aqui com a gente, Praia Grande, São Paulo e Minas Gerais em peso aqui. Chegou alguém lá do Rio Grande do Sul, Caçapava do Sul, aí, terra de Karim. Elisete Rodrigues conosco, seja muito bem-vinda, Elisete. Vamos lá, Salvador, Juvinivalda Nery Almeida, muito bem-vinda, amiga. Débora conosco também. Rio Grande do Sul, São José do Norte, Ricardo Rodrigues Ferreira, bem-vindo, José. Daniel aqui com a gente também, Boa noite, eflúvios fraternais nesse lindo estudo com jovens de primeira categoria espírita. Deve estar falando da Karim. Tem um trem errado, eu acho que você escreveu errado. Olha, essa modéstia, não pode. O Daniel escreveu errado, é Karim André. Eu não sou dessa categoria, não, sou espírito impuro ainda. Amigos do chat, um amigo muito querido você, Daniel, sempre muito bem-vindo conosco, viu? De Goiânia, querido. Pernambuco, Sil Cabral com a gente também, E adoro esse estado. Eu até quando a gente podia, eu ia sempre aí no Espírito Santo, Cariacica, inclusive passava perto de Cariacica. Rafael dos Santos Melo, muito bem-vindo, Rafael, muito bom ter você aqui com a gente. Vamos aqui, Jesus.
Tupancireta. É isso, obrigado, Karim. Vamos lá, gaúchos, não me deixem sozinhos aqui. Gaúchos. Lorene Salles Von Ende, muito bem-vinda, amiga. Baiana aqui também, ó. Ângela Paiva, boa noite. Barreira, seja muito bem-vinda. Ricardo aqui dando boa noite pra gente também, ó. Boa noite, Karim e André, boa noite para você, Ricardo. E de Porto Alegre, boa noite, pessoal. Cristina Cardoso. Gostei de ver a presença dos gaúchos hoje, hein? Exatamente. Normalmente é Minas Gerais, é Bahia que domina aqui. Hoje eu estou bem feliz, bem feliz. Lembrando, a gente está vendo aqui que a galera está vindo, está chegando para o estudo, a gente vai começar já aqui a entrar dentro dos temas. Mas você que está chegando agora, vem aqui do chat, fala para a gente de onde é que você está falando, cidade, estado, vamos conectar nossos corações aqui agora nesse momento. Mas, pode falar, Karim. Eu ia comentar com o pessoal, para quem está chegando agora no nosso estudo, nós não estamos, eu sempre gosto de enfatizar isso no início da nossa live, nós não estamos seguindo nenhum roteiro de algum livro. Montamos um cronograma de acordo com o que a gente acredita que seja fundamental tratar sobre mediunidade. Então, para quem quiser, dê uma olhadinha, né, nas lives anteriores, onde a gente está destrinchando desde a história da mediunidade, corpos espirituais, chakras e agora os tipos de mediunidade. Semana passada nós falamos sobre psicofonia e psicografia. E hoje o tema que nós vamos abordar é desdobramento, sonambulismo e psicometria, né? Que são aí alguns fenômenos que sempre ocorrem, né? E a gente vai ver ao longo do estudo de hoje que ocorre muito e com todos, né, André? Partiu iniciar esse estudo? Exatamente, partiu iniciar. Ó, galera, a gente, assim que a gente sair de uma característica mediúnica, de um tipo mediúnico, eu volto aqui nos comentários, vou trazer os comentários, o pessoal está aqui trazendo de onde é que vem, estado, cidade, né? Continue aí que assim que a gente acabar eu vou para os comentários. E voltamos em um tipo mediúnico e voltamos para os comentários. Beleza? Combinado? Ok? Compartilhem com a gente as dúvidas de vocês, porque a dúvida que tu tá aí matutando na tua cabeça pode ser a dúvida de muitos amigos que estão aqui assistindo a live. Então, compartilhe suas experiências, suas dúvidas. Se a gente conseguir, a gente responde durante a live. Certo? Exatamente. E, ó, aproveitando o ensejo aqui, 9h15 da noite, já dá 10h30 no máximo, aí a gente faz a oração final aqui no home office, e como é tradição aqui, a gente fala, ó, agora todo mundo para a cama, vamos pegar o aeróbus para a gente continuar nosso diálogo aqui no plano espiritual. Mas tem nessa, André? A gente continua mesmo no plano espiritual? E o espírito lá vai descansar durante a noite? Ele vai descansar, obviamente, vai se refazer com suas energias. Mas será que ele vai ficar lá dormindo com a gente do nosso lado? Será que isso acontece? Ou será que o espírito cessa a sua atividade em algum momento? Ou é o corpo físico que refaz as suas energias, que necessariamente, graças a Deus, refaz as suas energias, porque senão o nosso corpo físico não dá conta da potencialidade, da vontade que o nosso espírito tem. Então, é aí que está a nossa primeira característica mediúnica, que é o desdobramento. Quando vamos lá à noite dormir, as características do nosso desdobramento, dos nossos sonhos, Karim vai trazer aqui também sobre isso, vão ser resultado, uma consequência da maneira como nós nos preparamos, como nós agimos, como nós vivemos o nosso dia conscientemente. Não é isso, Karim? Exatamente. O desdobramento, a gente tem esse nome, nada mais é porque o espírito, perispírito no caso, ele sai do corpo, né? A pessoa está aqui deitadinho, sai do corpo. Vocês já devem ter visto em filmes, né? Em algumas imagens na internet, enfim, o espírito saindo do corpo ali, né, à noite. Ele fica preso, né? Pelo fio fluídico que liga o corpo, ele não fica simplesmente ao léu por aí. Porém, o que acontece? Lembra todas as lives que a gente já conversou que o que importa sempre
não é o que a gente fala ou o que a gente faz. Claro que isso tem peso também, né? Mas o que importa é o que a gente pensa e o que a gente sente. Quer saber se tu tá no caminho certo? Analisa o conteúdo dos teus pensamentos e o tipo de sentimento que tu tá tendo. Quer saber quais são as tuas companhias espirituais? Analisa teu tipo de a qualidade dos teus pensamentos e o tipo de sentimento que tu tá emanando. Quer saber aonde tu vai à noite? Analisa a qualidade dos teus pensamentos e o tipo de sentimento que tu tem, né? Então, de nada adianta a pessoa ser uma santa durante o dia, mas lá dentro ela tá louca para ir numa festa, tá louca para beber, para fazer um monte de coisa, né? Tô levando aqui ao extremo, tá? E aí, o que ela vai fazer? Ela ficou uma santa durante o dia inteiro. Aí ela deita, dorme, e para onde que ela vai? Ela vai para uma festa no plano astral. Porque, sim, ocorrem festas lá. Não esqueçam que aqui, o plano físico, é cópia do plano astral. Lá no plano astral é a verdadeira vida. Na outra dimensão que é a verdadeira vida. Aqui é só uma cópia piorada, né? Então, tudo que a gente vê aqui com os nossos olhos, tem lá do outro lado. Então, não adianta a pessoa ficar se castrando aqui, porque lá do outro lado, quando ela desdobra, o espírito sai do corpo, ela vai fazer tudo o que ela tem vontade, porque daí ela está liberta do corpo. Não existe corpo que a aprisione, né? Quando a pessoa está desdobrada, o perispírito está fora do corpo. Então, a gente precisa, sim, dominar os nossos sentimentos, mas não no sentido de prender eles, mas no sentido de entendê-los, né? De nos conhecer, entender por que a gente está sentindo aquilo, por que a gente está querendo aquilo, né? E trabalhar essas vontades e esses sentimentos, enfim, que a gente tem, né, André? Exatamente. E também lembrando, pegando o gancho de Karim, que quando a gente vai em desdobramento, vai fazer algum tipo de atividade, né, em desdobramento, a gente não evolui por mágica, né? As nossas características morais, da mesma forma quando a gente desencarna, aliás, né, da mesma forma como quando a gente está em desdobramento, elas continuam as mesmas. Me lembro, inclusive, de uma história da dona Ivone do Amaral, uma grande querida nossa aqui de Minas Gerais, também do pessoal do Rio de Janeiro que está conosco hoje, se tiver alguém. Dona Ivone, certa feita, ela está em trabalho de desdobramento com nada mais nada menos do que Bezerra de Menezes, para estar ali orientando ela no trabalho dela, né? E ela encontra um espírito desencarnado, estava eufórico, estava envolvido em vibrações não muito saudáveis. E Dona Ivone, ela acaba se envolvendo naquela vibração. E aí o doutor Bezerra chega para ela e fala assim, Ivone, presta atenção no que está acontecendo. Gente, a gente está falando de Ivone Amaral. Imagina a gente. Então, por isso que é necessário a gente se preparar antes de dormir, não somente antes de dormir, mas durante o nosso dia, desde a hora que a gente acorda para quando a gente também for dormir. Mas principalmente, o que a gente constrói espiritualmente no estado de vigília, consciente do nosso cotidiano, vai também ali estar sendo vivido pela gente quando a gente estiver em desdobramento. Não é isso, Karim? Exatamente, André. E é interessante fazer um adendo aqui, porque existe uma diferença entre desdobramento e viagem astral, tá? E existem também a forma como elas ocorrem, como se dá, tá? O desdobramento, a gente chegou a comentar isso, se eu não me falha a memória, na última live, tá? O desdobramento é algo orgânico, tá? Não é uma mediunidade, algo que dependa de um espírito. Tá? Claro que quando é necessário, pode vir sim um espírito, te dar um passe, aplicar magnetismo para facilitar, para te ajudar a desdobrar. Tá? Ou então, se o próprio médium, o próprio indivíduo domina, né, esse fenômeno, ele consegue fazer sozinho. Tá? Não somente quando se dorme, tá? A pessoa pode desdobrar quando está acordado. Então, se eu tiver plena consciência
das minhas características de como funciona a minha mediunidade, como funciona esse fenômeno em mim, porque existe sim características, digamos assim, universais, mas que variam de pessoa para pessoa, né? Assim como qualquer outro tipo de fenômeno mediúnico. Então, tem muita gente, por exemplo, talvez até já tenha acontecido com vocês. Às vezes vocês estão andando na rua, ou praticando alguma atividade, fazendo alguma coisa, e às vezes vocês ficam fora do ar. Vocês nunca se pegaram sentindo isso? Às vezes está aqui assistindo uma aula, até uma live, lendo um livro, caminhando na rua, e aí tu meio que fica fora do ar, assim, fica no mundo da lua, né? Normalmente as pessoas falam isso. O que é isso? É porque o teu espírito está se afastando do corpo. Tu está se projetando para fora do corpo. Por isso que tu perde o foco naquilo que os teus sentidos físicos estão observando, né? Porque a gente está olhando, a gente está ouvindo, a gente está sentindo. Então, quando o espírito começa a se projetar para fora do corpo, o espírito ele detém a atenção de tudo, não é mais os sentidos físicos que detêm a atenção. Por isso que a gente fica meio fora do ar. Então, existem dois tipos de formas de sair do corpo. A projeção astral, essa é inconsciente, tá? Então, ela ocorre sem o médium ter noção, ou ele só tem noção quando está acontecendo. Isso pode acontecer durante o dia ou também à noite. E a maior parte das vezes, à noite, é projeção astral. Tá? Acontece com todos, tá, pessoal? Todo mundo sai do corpo à noite. Inclusive, o fato de dormir é um sintoma de que o espírito saiu do corpo. Entendem? Então, dormiu é porque o espírito saiu do corpo. Não está conseguindo dormir à noite é porque o espírito está com dificuldade de se projetar para fora do corpo. E a gente vai falar isso mais ou menos depois, algumas coisinhas que interferem na hora de dormir e de sair do corpo. Muitas pessoas têm, inclusive, insônia, né? Então, todos se projetam para fora do corpo. Às vezes durante o dia, aí as pessoas ficam fora do ar, né? Às vezes até se perdem, tem gente que se perde, tá na rua dirigindo, daqui a pouco, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Não era para ter vindo aqui, né? Quantas vezes vocês foram, sei lá, ir na geladeira, na cozinha, pegar uma água para tomar e foram parar no pátio de casa, entende? Né? E aí, meu Deus, mas eu não era para eu vir aqui. Por quê? Porque se projetaram para fora do corpo inconscientemente, né? E aí perderam o foco do que estavam fazendo. Outra forma de sair fora do corpo é o desdobramento. Só que o desdobramento, ele é realizado ou pelo próprio médium conscientemente, né? Então, ele mesmo tem total domínio do seu perispírito, do seu espírito, dos seus corpos. Então, ele precisa, talvez num trabalho mediúnico, por exemplo, num centro espírita, enfim, ele precisa ir em algum local, né, durante um atendimento, ele sai do corpo sozinho e vai, né, vê o que está acontecendo, enfim, faz o que precisa fazer, volta para o corpo. Ou então, à noite, na hora de dormir, às vezes o médium está com alguma dificuldade de se projetar para fora do corpo, então vem um mentor, se essa pessoa precisa fazer algo fora do corpo, tá? Algum trabalho, por exemplo, precisa trabalhar fora do corpo, precisa ir estudar, precisa conversar com o mentor, receber uma orientação, ou seja, existe uma programação para aquela pessoa, né, no momento do sono, vem o mentor naquele momento, aplica um passe magnético ali, normalmente aqui atrás, né, na nuca, e aí a pessoa adormece, facilitando a projeção, né, do espírito, o desdobramento, tá? Então, existe essa diferença. A projeção astral, não existe programação para ti. Tu sai do corpo e faz o que tu quiser. E normalmente tu vai para aqueles lugares, como a gente falou no início da live, a gente vai para aqueles lugares onde tu está sendo atraído, né? Porque a gente atrai o que a gente transmite. E a gente vai para aqueles locais onde a gente se atrai também, né? Então, se tu quer estudar, tu tem essa ânsia, talvez tu saia do corpo e vá em busca de uma escola,
né? Vai em busca de um curso, vai em busca de aprender, enfim, né? Se tu tá com vontade de fazer, ou, por exemplo, tem gente que não tá namorando. Nós estamos falando aqui com seres humanos, né? Todos temos nossos desejos sexuais. E aí, o que acontece se a pessoa fica se prendendo, se travando? Não tem namorado, não sai, o que vai fazer? E também não faz nada para botar aquela energia para fora, não faz atividade física, né, para transmutar essa energia. O que vai acontecer? Ela vai sair do corpo e vai procurar fazer fora do corpo o que não faz no corpo, gente. É assim que acontece. Gostando ou não, querendo ou não, essa é a verdade, essa é a realidade. Né? Por isso a importância da gente se conhecer, da gente estudar, da gente saber quais são as possibilidades que existem, né, nessa vida que a gente vive, de encarnados, de desdobrados, enfim, para a gente saber o que a gente está fazendo. Né? Muitas vezes a gente pode estar aqui fazendo tudo certo, mas a gente está guardando tanta coisa dentro da gente que a gente não trabalha, que fora do corpo a gente extravasa e bota tudo para fora. Aí depois volta para o corpo à noite exausto. Aí a gente acorda, ai, parece que um caminhão passou por cima de mim. Claro, o que tu fez durante a noite, meu filho? Que é a sensação, né, Karen, de dormir, acordei. Ué, peraí, que horas são? Eu só pisquei o olho agora, acordei, né? Tem isso, mas também tem quando a gente também tem... eu acredito que cada um de nós que está aqui agora acompanhando a live se lembra de alguma experiência que quando acordou teve um sonho que... claramente essa noite eu tive contato com amigos espirituais muito queridos, passei por experiências muito bacanas, muito agradáveis. Então, a gente vai se sintonizar com aquilo com que a gente está vibrando. Por isso que Conhece-te a Ti Mesmo, em se tratando de mediunidade, ele é uma base para a gente, né? Bom, eu vou para algumas perguntas aqui. Pode ser, Karine? Umas questões aí que o pessoal está colocando aqui. Vai lá. Aqui, ó. Primeiro, Camila aqui, ó. Que ela está falando para a gente, ó. Só aproveitando o gancho de Camila, a gente começa todas as quartas-feiras, às 9 horas da noite, tá, galera? A gente aguarda vocês aí. Ela chegando sempre no final. Que bom que tu conseguiu, Camila. Carioca com a gente. Foi só falar de Carioca que Carioca chegou, tá vendo? Ó, o Jorge aqui falando naquela fala da Carioca. Live já é sempre. Mas nem sempre dá certo. Por quê? Porque a gente tem que lidar com algumas coisas, né, Jorge? Isso eu digo todos mesmo, que já aconteceu comigo e essa semana sempre dá certo também. Aqui, a Raíssa. Perdi muito da live? Não, chegou na hora, Raíssa. Bem-vinda aí, ó. E o Ricardo falando uma coisa que Karim disse, ó. Já aconteceu comigo. Acontece com todos nós. Em algum momento a gente passa por essa experiência em algum grau, né, Ricardo? Né, Karim? Desculpa. Exatamente. Aqui, ó. Vamos ver aqui mais. Aqui, ó, o Antônio com uma pergunta. Doutor Eurípides Barçanufo também tinha essa mediunidade? Pode falar, Karim. O titio Eurípides era um cara extraordinário. Era extraordinário. Ele não só tinha essa mediunidade, como ele tinha a bicorporeidade, que a gente vai falar depois, se eu não me falha a memória, semana que vem, né? Que é fenomenal e hoje é um tipo de mediunidade que quase inexiste, ou se existe, a gente não sabe quem a tem, quem a possui. Mas vou deixar para comentar sobre essa mediunidade semana que vem. Vocês vão ter que vir aqui semana que vem, tá? André, eu quero comentar sobre o comentário da Fernanda Vasconcelos. Sim. Ela falou assim, Karin, isso é uma característica de transe clássico também. Claro, com certeza. O que acontece, pessoal, quando nós estamos meditando, por exemplo? Vocês sabem o que acontece com os nossos corpos, né? A gente está entrando em transe, como a Fernanda falou. Só que o que é esse transe? Nós estamos fazendo com que o nosso fluxo cerebral diminua, né, a velocidade ali dos neurônios, em todo o funcionamento do cérebro diminua, principalmente aqui do chakra frontal, tá? Onde tem aqui me esqueci o nome, epífise, eu acho, hipófise, não me lembro agora, me fugiu, me desculpem, depois eu comento ali a glândula certa, que comanda o sono, tá? Então, essa glândula diminui a atividade,
o chakra frontal diminui a atividade, a gente começa a ficar com sono, isso acontece também na hora de dormir, tá? É produzido um hormônio que diminui essa frequência cerebral e nós vamos entrando em onda alfa, em onda teta, né? O que é isso? É a frequência. Sabe, existem até alguns exames clínicos, médicos, em que a gente se deita, né? A gente passa a noite fazendo exame com aqueles eletrodos, aqueles aparelhos, assim, pelo corpo, pelo cérebro. O que eles estão medindo ali? O nosso fluxo do cérebro, como é que está funcionando, né? E como é que funciona o nosso adormecer. Então, quando a gente está meditando, quando a gente vai dormir, a gente vai diminuindo esse fluxo cerebral. E o que acontece? A gente vai desdobrando, a gente vai acessando outras dimensões, porque os nossos corpos eles vão se afastando do corpo, né? Eles vão aqui se desdobrando, entende? Então, o transe, ele faz parte do processo, tanto do adormecer, né, na hora que a gente vai dormir, quanto na meditação, né, que a gente vai também desdobrando, e normalmente na meditação a gente acessa o corpo mental e às vezes corpos mais evoluídos nossos, onde a gente tem acesso a sentimentos mais positivos, às vezes a gente tem acesso a informações, inclusive, a intuições, né, durante a meditação. Então, o transe nada mais é do que uma parte do processo, né? Perfeito. Karim, vou trazer mais duas perguntas aqui, porque é o que eu sempre digo em toda live, incrível, toda live que eu digo. Quando a gente se diverte, é claro, é divertir no sentido educativo da ideia, né, gente? O tempo voa, a gente já está aqui já 9h30, só falando de uma mediunidade, Jesus! Aí vamos lá. Aqui, ó, Bruna Guerreiro traz uma pergunta interessante. Eu posso dormir e o espírito não sair do corpo? Depende. Não é que ele não sai do corpo ou que ele saia. Ele se afasta, tá? Como eu falei antes, o ato de dormir, se tu pegou no sono, isso mostra que o teu espírito saiu do corpo, tá? Se tu não consegue sair do corpo, seu espírito não sai do corpo, tu não consegue dormir, tá? E aí a gente entra num tema que é muito interessante, a gente vai comentar mais adiante, tá? Que são as formas pensamento, que nada mais é do que todos os pensamentos que a gente emana durante o dia, principalmente na nossa casa e principalmente dentro do nosso quarto e em cima da cama, tá? É como se, imagina se vocês estão enchendo balões, bexigas, e estão soltando dentro do quarto, aqueles com, acho que é gazélio, né, que fica flutuando assim, a gente solta e fica no teto. É isso que acontece. Aí imagina tu tá deitada, e aí tem um monte de forma de pensamento aqui em cima da cama, de preocupação, de medo, tem que pagar o boleto, porque minha colega de trabalho é horrível e ela só quer me ferrar no trabalho, né? Porque o meu marido tá me traindo, porque isso, porque... 300 mil preocupações aqui, ó, em cima da tua cama. E aí tu te deita para dormir, como é que o teu espírito vai sair do corpo? Ele bate nas formas de pensamento e fica ali a noite inteira imerso ali naquelas formas de pensamento. Entendem? Aí o que acontece? A pessoa sente que dormiu, mas em seguida ela já acordou. Ela não consegue engatar, sabe, a primeira e vai. Não vai, né? Ela dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda. E sempre com aquelas preocupações do dia. Por quê? Porque o quarto tá tóxico, o quarto tá ruim, tá cheio de forma de pensamento em cima da cama e teu espírito não consegue sair. Ele bloqueia o teu espírito, aquelas formas de pensamento, tá? E aí o que acontece? Teu corpo tá aqui deitado na cama e teu espírito tá aqui, ó, deitado em cima do teu corpo físico, flutuando aqui, ele não consegue sair. Entende? Quando tu tem um sono profundo, é sinal de que tu desdobrou, tu saiu, tu se projetou para fora do corpo e foi fazer alguma coisa, né? E normalmente, quando a gente retorna pro corpo, algumas pessoas normalmente se lembram de alguma coisa, algum fragmento do que fez durante a noite, né? Às vezes vê um ente querido, né? Às vezes se vê numa palestra, se vê estudando, né? Tem vários relatos aí.
Karim, eu vou pegar aqui o comentário da Elaine para a gente passar para a próxima, porque pelo que eu estou vendo aqui dos comentários também, na próxima mediunidade, tem muita coisa dentro dela que a gente vai poder abordar com os questionamentos que estão chegando aqui, ó. Mas eu vou pegar aqui o comentário da Elaine. Primeira vez que acesso esse canal, gostaria de saber se as outras aulas estão disponíveis. Grata. Tá tudo disponível, tudo gravado aqui, você encontra aqui na Rai TV, tá certo? É só colocar aí Home Office Espírita ao vivo, mediunidade, você tem acesso a toda a nossa programação aqui, que a gente tem feito às quartas, tá bom? A Elaine Ai, que vai se procurar. E pessoal, eu tenho um canal no YouTube também que criei coragem para criar, porque por incrível que pareça, eu tenho vergonha de falar em público, tá? Criei um canal e também lá tem as lives que acontecem aqui no home office, eu sempre coloco elas lá. Vocês encontram Karim Bevonese, eu vou depois deixar um comentário aqui, vocês só clicar e se inscrever lá. Estão todas as lives em ordem, tá? Agora, para nossa próxima mediunidade, nosso próximo tipo mediúnico, eu vou aqui trazer uma experiência para a gente se situar nela. Alguém aqui já passou por experiência de que, tá, fui dormir, tranquilidade, beleza, ok. Aí, do nada, eu acordo na sala com a televisão ligada, com a luz acesa. Ou alguma cena parecida, né? Eu não saio da cama, conscientemente eu não saio da cama, mas mesmo assim eu me locomovi até ali. Como é que isso acontece? Não é isso? Então agora, o assunto que a gente vai tratar, que é um assunto extremamente interessante, que é o sonambulismo. Karim, o que você tem para falar para a gente do sonambulismo? É muito legal. Principalmente quando é com os outros e não com a gente, né? Então, pessoal, o sonambulismo, brincadeiras à parte, porque a gente tem que descontrair, a vida tem que ser leve, né? A gente já tem tantos problemas, tanta dificuldade, tanto sofrimento, vamos descontrair e estudar de uma forma leve, né? O sonambulismo nada mais é do que digamos assim, tu dorme, sendo bem direta, tu dorme e o teu espírito quer se manifestar, quer continuar se manifestando, ele quer continuar vivendo, né? E leva o teu corpo junto. Fica ali que nem um zumbi, assim, né? Não é assim, não. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um filho de 10 anos e desde muito pequeno ele é sonâmbulo. Né? É filho de peixe, peixinho né? Nasceu de mim, não podia ser diferente. E o que acontece? Teve vezes que eu ouvi ele falando sozinho à noite. E aí a Karen sai à noite, né? Vai lá ver no quarto dele, a criança tá de pé, do lado da cama, de olhos abertos, conversando, né? Mas ela está em transe, né? Ela está sonâmbula. Por quê? Porque o espírito está se manifestando, né? Mas ele ainda está ali ligado ao corpo muito próximo, né? E ele comanda o corpo, com certeza, né? É o perispírito que anima o corpo físico, né? O corpo físico é a manifestação do perispírito. Então, ele vai fazer o que ele quiser, ele vai conversar, ele vai sair para caminhar, né? Ele vai abrir a porta de casa, vai sair para a rua, né? E acontece muito isso, né? Principalmente com as crianças, por isso que tem que deixar sempre, se tem alguém em casa com esse tipo de fenômeno, né? Nunca deixem facas, objetos pontiagudos, sempre deixem todas as portas e janelas trancadas e a chave em um local onde a pessoa não consegue, né, ter acesso, ou principalmente a criança, porque pode acontecer e o adulto não vê, tá? Então, é o espírito que está ali comandando aquele corpo, né? Só que a pessoa está dormindo. Para nós, né? Para quem não tem esse conhecimento, a pessoa está dormindo. Né, André? E aí eu quero trazer aqui nosso queridíssimo da alma, Kardec. Ele tem um livreto
chamado Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Nele tem um vocabulário espírita que ele vai tratar do sonambulismo. Kardec vai dizer o seguinte, o sonambulismo, o sono e ambular e andar, passear, né? Outros termos que ele vai designar para o sonambulismo. Estado de emancipação da alma mais completo do que no sonho. Que a gente estava falando do sonho agora há pouco, né? Do desdobramento, né? O sonho é um sonambulismo imperfeito. No sonambulismo, a lucidez da alma, isto é, a sua faculdade de ver, que é um dos atributos da sua natureza, é mais desenvolvida. Ela vê as coisas com mais precisão e clareza. O corpo pode agir sobre o impulso da vontade da alma. Ó, o corpo pode agir sob o impulso da vontade da alma, que a gente está falando aqui agora há pouco, né? O esquecimento absoluto do momento de despertar é um dos sinais característicos do verdadeiro sonambulismo, porque a independência da alma e do corpo é mais completa do que no sonho. E ele vai falar aqui de dois sonambulismos diferentes. Um sonambulismo que é o sonambulismo magnético ou artificial, é aquele que é provocado pela ação de uma pessoa exerce sobre a outra, né, por meio do fluido magnético que derrama sobre esta. E também tem o sonambulismo natural, o que é espontâneo e se produz sem provocação nenhuma e sem a influência de um agente exterior, né? Pegando aqui as contribuições de Kardec, e é legal a gente lembrar também que o sonambulismo ele também pode ser provocado. Os autores que a gente trouxe aqui um tempo atrás, se a memória não me falhe, o Gabriel Delany, ele vai trazer essas experiências, o sonambulismo provocado de uma forma praticamente hipnótica. Como sabemos que... E a gente percebe que o sonâmbulo, ele vai ali, quando volta do corpo às vezes, quando volta com lembranças, ele volta com lembranças que são estranhas, praticamente como um sonho, não é um sonambulismo perfeito. Então, vejam, Kardec trouxe elementos para a gente considerar uma ideia do sonambulismo, mas o sonambulismo que acontece conosco, ele não vai acontecer dessa forma específica. A gente pode apresentar características específicas nossas, como a gente já falou, de outras características mediúnicas. Agora, o sonâmbulo, ele vai trazer informações que são estranhas a ele, muitas vezes. São estranhas ali a situação. É diferente, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo do Chico, né? Imagina, o Chico, na época, estava fazendo aquelas psicografias para as mães. Quantas cartas mediúnicas ele não psicografou para as mães? Outras inteligências. No estado sonambúlico, quando a gente tem contato com outros cenários que a gente está vivendo no plano espiritual, a gente também tem acesso a outras realidades espirituais. E a gente, da nossa maneira, a gente traz isso. O sonambulismo, ele não é tão pesquisado hoje na doutrina espírita como já foi. Então, por isso que informações sobre vão estar ali, eu acho que de maneira mais completa, um pouco em Gabriel Delany, uma literatura que a gente já trouxe aqui do estudo sobre o espiritualismo em si, né? Karine, algo mais? Não, acho que as tuas colocações foram perfeitas. Eu gostaria de responder algumas perguntas que o pessoal tá frenético aqui no chat, né? Show. Adoro essa interação, gente. Podem continuar perguntando e conversando. Acho que foi o Jorge perguntou aqui, ó. Tem algum... Ops. Botei aqui. Tem algum problema despertar o sonâmbulo repentinamente? Ele fez essa pergunta e mais abaixo, quer dizer, bem embaixo, a Camila perguntou o que seria paralisia do sono, quando a gente acorda, mas o corpo não desperta. Seria parte da mediunidade? Então, essas duas perguntas, elas têm bastante a ver. Por quê? Está certo, vocês estão conscientes, entendendo bem que todos saem do corpo quando dormem, correto? Só que alguns vão para bem longe, né? E outros ainda ficam ali em cima do corpo, porque em função do ambiente de onde está dormindo, não consegue ir muito longe, né? Quando a pessoa volta para o corpo, porque em algum momento ela vai voltar, né, para acordar, para despertar, ela tem que acoplar o corpo espiritual de novo no corpo físico.
E às vezes, dependendo de como acontece esse despertar, né, se tem alguém que te assusta, se acontece algum barulho, né, ou se fora do corpo tu tá fugindo de alguém, enfim, tá correndo e tá querendo voltar pro corpo de uma vez, na hora que acopla meio torto, digamos assim, né? Não acopla direito, os chakras não estão alinhados, né? Os corpos não estão alinhados, então acontece muito da pessoa despertar, porém não consegue mexer o corpo, né? Seria paralisia do sono. Por que isso acontece? Porque é simples, o corpo físico, ele é a manifestação do perispírito aqui no plano físico, tá? Então, o corpo físico só vai se movimentar se o perispírito se movimentar, tá? Se esse corpo perispiritual não está acoplado perfeitamente, digamos assim, ó, ele tá mais ou menos assim, não vai rolar. A pessoa não vai conseguir se mexer. O ideal é que ela se concentre, faça uma oração, tente fazer um exercício de respiração, fique quietinha por alguns minutos, porque quanto mais nervosa a pessoa ficar, mais difícil vai ser desses corpos se alinharem, entende? Então, sim, a paralisia do sono tem a ver com essa volta para o corpo, tá? Repentina. Então, o ideal é que quando exista alguém na família que possui sonambulismo, né, que está sonâmbulo, eu vou mostrar para vocês, contar, né, o que eu faço com meu filho, né? O que acontece? Eu falei para vocês que eu peguei ele do lado da cama de pé conversando. Já peguei ele sentado, já peguei ele no chão, já brincando, gente, dormindo. E às vezes falando nada com nada, que só ele entende, né? Ele, quem tá com ele, entende. Então, o que acontece? Chega, fala bem baixinho, bem devagarinho, sabe? Faz um toque bem leve na criança ou na pessoa, né? Como se tu estivesse tentando conduzir ela lentamente de volta para a cama, falando devagarinho, né? Com bastante delicadeza, para essa pessoa, para o espírito dessa pessoa ouvir a tua voz e não se assustar. Ouvir a tua voz de forma tranquila, pausada, né? Não sentir nenhum toque brusco no corpo dela, é um toque leve, né? Vem, vamos voltar para a cama, tá tudo bem. A pessoa vai falar alguma coisa, vai na onda dela, né? É como se tu estivesse falando com uma criança, sim, é isso mesmo, mas vamos voltar para a cama agora, a gente tem que dormir, tá? Deita ela na cama, faz uma oração, faz um carinho na pessoa, enfim, tudo com muita tranquilidade, para que não ocorra essa paralisia, para que ela não volte assustada, né? E acabe até prejudicando, desalinhando os chakras. Aí, se a gente, como nós vimos nas lives anteriores, os chakras, eles estão ligados às glândulas, as 7 glândulas que existem no nosso corpo, e cada glândula comanda determinados órgãos, né? Determinado sistema digestivo, sistema respiratório, enfim. Então, até isso pode prejudicar, desalinhando os corpos, os chakras, prejudica a glândula e prejudica os órgãos, né? Daí a pessoa acorda com uma diarreia, acorda mal, com dor de cabeça, acontece. Perfeito. E só para lembrar, Karim, o pessoal que está com a gente desde os primeiros aí já sabe, né? A gente não consegue contemplar todas as perguntas aqui de uma vez, mas a gente traz elas, estudo após estudo, como referência às temáticas que a gente vai tratando durante a semana, porque senão a gente não vai conseguir desenvolver os temas que a gente vai preparando durante as semanas. Então, as perguntas que vêm, como vem sempre para a gente alinha essas perguntas a questões que a gente vai trazer durante a semana, certo? Bom, mas aqui agora a gente vai se encaminhando, então, para a nossa terceira característica mediúnica. Karim, o que você consegue falar para a gente sobre apometria? Não é apometria é outra coisa, é psicometria. Psicometria, Jesus, gente. Podemos fazer uma live sobre apometria também, não tem problema, adoro esse assunto. Mas hoje é sobre... Eu escrevi aqui do lado, para lembrar, aí tá aqui do lado escrevidinho. Aí eu falei, apometria, é psicometria. Ai, meu Deus do céu, gente. É porque tem a metade da palavra igual, a gente na hora de ler se confunde mesmo.
Então, gente, a psicometria é que quando a gente entende da forma como se dá mesmo, como a mediunidade sem nada mirabolante acontecendo, fica fácil da gente entender, né? A psicometria é quando nós tocamos num objeto, vou pegar aqui meu celular, a gente toca no objeto e a gente sente a energia dele, e a gente sente a gente consegue acessar a história desse celular. As pessoas me acharam, mas a Karen tá louca? Não estou louca, não. Isso é ciência, pessoal. Vou dizer uma coisa. O que é isso aqui? É matéria, né? É matéria condensada, é energia condensada. Igual a água. A água, quando as moléculas estão super grudadas, assim, ó, grudadérrimas, tá na forma de gelo, né? Quando elas estão mais afastadas, assim, tá na forma de água. Quando elas estão bem afastadas, assim, tá na forma gasosa, né? Então, é assim que funciona, né? Tudo à nossa volta é energia. Alguma coisa está mais condensada, outra menos. Assim como o espírito. Nosso corpo físico, ele é denso porque ele está mais condensado de energia, né? Os seus átomos, as suas moléculas estão mais grudadas, né? O espírito não. É uma matéria mais sutil. Por quê? Porque seus átomos e suas moléculas estão mais afastadas. Então, quando a pessoa, o médium, o indivíduo, toca num objeto, ele sente os átomos, ele entra em contato com a energia sutil desse objeto, tá? Quem que era dono desse objeto? Onde que esse objeto frequentava, né? Quais eram os sentimentos envolvidos com esse objeto? Digamos que, Carinha, alguém toca no meu celular, tá? E eu sou uma pessoa extremamente alegre, divertida, extrovertida, de bem com a vida, a pessoa vai tocar no meu celular e vai sentir essa energia, porque eu passo essa energia para o meu objeto. Eu estou o tempo inteiro com ele. Passo para minha roupa, para o meu óculos, para o meu fone de ouvido, para o meu computador, para minha cama, para o meu abajur, entende? Existe, não me lembro agora, vou ficar devendo para vocês, um programa na Sky, na TV por assinatura, de um programa nos Estados Unidos, acho que se não me falha a memória, é Crianças Médiums, tá? Por quê? Porque a psicometria a gente não poderia nem chamar de mediunidade, porque para ser mediunidade precisa ter a ação de um espírito junto com o indivíduo, tá? Como, por exemplo, a psicofonia e a psicometria, que precisa de um espírito para existir aquela mediunidade, né? Porque sozinha uma pessoa não vai falar, né? Ela precisa de um espírito, porque ela é só o instrumento. A psicometria é um dom, é um talento da pessoa, é uma paranormalidade. E aí existe um programa, esse, se não me falha a memória, Crianças Médium, que as crianças, elas são chamadas nos Estados Unidos para encontrar outras pessoas desaparecidas, ou então desvendar crimes, ou pelo menos tentar descobrir aonde a arma de um crime foi escondida, por exemplo. Então, o que acontece? Isso é verídico, pessoal, é verdade. Eles levam o chefe de polícia, né, enfim, o departamento, o investigador, leva um objeto daquela pessoa que desapareceu ou que foi assassinada, enfim, leva um livro, uma roupa que usava bastante, e essa criança pega na roupa, se concentra, e ela diz direitinho quem era a pessoa, como é que era a pessoa, às vezes descreve fisicamente, porque ela vai enxergar mentalmente, né, aquela pessoa, vai dizer onde morava, consegue identificar o local onde aquela pessoa frequentou, ou foi a última vez que frequentou, né? E normalmente, com essa mediunidade da psicometria, ela é muito útil justamente para isso, para identificar locais, pessoas, energias, porque nós temos um rastro magnético, né? Se alguém já passou por vocês muito perfumado, e aí a pessoa passou e a gente continua sentindo o perfume da pessoa,
né? A pessoa já está lá adiante, mas o perfume dela continua aqui. É mais ou menos isso. Nós temos uma identidade energética e aí, quando a gente passa pelos ambientes, a gente vai deixando o nosso rastro, né? E a psicometria, ela consegue identificar, consegue seguir esse rastro magnético, né? É um talento, é um dom natural, tá? Desculpa. E não depende de um mentor, de um espírito, segundo ou terceiro espírito. Vai da pessoa, né? Desenvolver, estudar bastante. Eu tenho essa mediunidade, essa paranormalidade, eu não gosto de chamar de mediunidade, mas eu ainda estou desenvolvendo ela, tá? Não é fácil, porque tu precisa muito bem, ela precisa ter utilidade, ela não é para se divertir, né? Tanto qualquer tipo de paranormalidade, mediunidade, tem que ter uma utilidade, tem que servir para te auxiliar alguém, para te evoluir como pessoa, para te se descobrir, se conhecer pelo menos, não para se divertir. Então, é preciso muito estudo, até para diferenciar o que é realidade, o que é verdade, do que é invenção da tua cabeça. Né? Eu acho muito bonito, Karim, quando a gente constata, né, que um fenômeno que é próprio do espírito, portanto, um fenômeno anímico, está se envolvendo com esse espectro mediúnico. Então, essas coisas que partem da nossa intimidade, da nossa própria alma, também são aspectos mediúnicos, porque às vezes a gente fica com aquela sensação de que se não tiver um espírito exterior a mim, uma outra inteligência que não seja a minha, não vai ser um fenômeno mediúnico, vai ser, enfim, algo que não é, que está afastado da mediunidade, e, portanto, aquilo ali não vai ser do meu interesse, né? Porque às vezes a gente fica focado nessa questão de ter uma outra inteligência envolvida. É óbvio que sempre que a gente tiver alguma dificuldade, ou quem estiver desenvolvendo algum tipo de mediunidade esteja nesse momento de compreensão dessa mediunidade, às vezes se sinta inseguro, sempre é importante, galera, peça proteção dos mentores e guias espirituais, peça inspiração sobre aonde ir, sobre que tipo de literatura se envolver, né? Vamos pedir sempre proteção aos nossos amigos espirituais, porque se estamos apresentando essa característica mediúnica, é porque antes de reencarnar, combinamos que a gente teria essa característica mediúnica. Portanto, é necessário que a gente conheça ela, porque conhecê-la faz parte da gente progredir espiritualmente nessa vida. Exatamente. Eu coloquei aqui o comentário do Ricardo, é isso mesmo, Crianças Médiuns, passa no canal, eu não sei pronunciar esse canal, é esse aí mesmo. E eu queria responder a pergunta do Jorge, porque, Jorge, tu fez a pergunta exatamente no momento que eu lembrei de um acontecimento, e é muito válido eu compartilhar com vocês, porque foi no momento que eu estava descobrindo esse fenômeno. Ele perguntou, você pode se sentir mal no ambiente pela psicometria, não é? Eu fui num evento em Belo Horizonte, onde eu encontrei uma amiga minha que mora na Suíça. E ela foi participar desse evento em Belo Horizonte. E aí, ela queria me deixar uma lembrança dela antes de ir embora, tá? Ela me deixou um isqueiro, que ela fuma. Ela deixou um isqueiro da Suíça, que ela comprou lá, tinha uma bandeirinha da Suíça. Tá, eu aceitei, ela me deu com carinho, não fumo, né? Tá lá guardado. Aí um dia, mexendo nas minhas coisas, toquei no objeto e automaticamente eu fui parar dentro da casa dela. Tá? Eu me desdobrei e fui para lá. Só que o que eu não sabia é que ela estava passando por um processo depressivo. Inclusive, naquele período, ela estava internada numa clínica psiquiátrica na Suíça. E vocês não conseguem imaginar como estava o ambiente do lar dela, energeticamente falando. Estava horrível, horrível, e eu precisei pedir ajuda para sair de lá, tá? Porque sozinha eu não consegui. Então, é muito perigoso, por isso, esse tipo de fenômeno é perigoso se a pessoa sabe que tem e não se doutrina e não desenvolve no sentido de se controlar, porque daqui a pouco tu não pode mais tocar nas coisas, se tu não te controla, né? Se tu não controla o teu espírito, a tua mediunidade, esse fenômeno que ocorre.
Porque tu vai sair tocando as coisas e daqui a pouco tu vai estar indo para tudo que é lugar, e às vezes tu pode ir e não voltar, às vezes tu pode voltar com tóxica, né, contaminada, e nós vamos fazer uma live sobre contaminações energéticas e fluídicas, tá? Justamente porque é muito importante quando a gente estuda mediunidade, isso afeta demais os nossos corpos, o nosso dia a dia, né? Então, é importante, sim, a gente estudar muito, entender sobre como funciona. Se tu está desconfiado que tem algum tipo de paranormalidade ou de mediunidade, estuda, vai atrás de informação, compra livro, pega de várias fontes, sabe, para tentar enxergar o todo, tenta te conhecer, te descobrir, porque quanto mais tu fizer isso, mais controle tu vai ter de ti. A pior coisa que tem é tu ter uma mediunidade e tu não conseguir controlar, né, porque daí tu tá refém dos acasos que a vida vai te proporcionar. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. É o nosso dever, é a nossa tarefa. E tudo que é bom dura pouco, gente. Mas tem continuação, graças a Deus. É assim que a gente chega, né, no final também, nos acordes finais, de mais um estudo da mediunidade. Lembrando que todas as perguntas que vocês estão colocando no chat, a gente está anotando e elas serão contempladas nos estudos futuros, ok? Porque se a gente não consegue desenvolver com profundidade os temas, segundo o que as pessoas também nos solicitam aqui em termos de aprendizagem mútua aqui nas perguntas, né? Bom, Karin, considerações finais, amiga? Gente, eu amo conversar sobre mediunidade e contem comigo sempre para tirar dúvidas. Se eu não souber, eu vou falar, eu não sei, tá? E aí eu prometo que eu vou atrás da informação e daí na live seguinte eu tiro a dúvida da pessoa. Ou então, se vocês quiserem fazer sugestões, tirarem dúvidas, conversar com a gente, pessoal, entre em contato com a gente. O meu Instagram é Cabevonese e vocês podem me encontrar lá, me chamem no direct para conversar, tá? Fiquem à vontade. E eu só tenho a agradecer por vocês estarem aqui com a gente todas as quartas-feiras, fazendo essa troca tão maravilhosa. E nunca esqueçam, muitas das vezes que a gente está assistindo uma live, que a gente está fazendo o Evangelho no Lar, que a gente está lendo um livro, estudando, às vezes a gente não está sozinho. Quando a gente entende, quando a gente é esclarecido, às vezes existem espíritos que estão ali com a gente, também estudando, também aprendendo, também precisando daquela elucidação, daquele esclarecimento, tá? Então, se oportunizem sempre ao estudo, né? E gratidão pela noite, nos vemos semana que vem. André, faz as suas considerações, eu vou ver qual vai ser o tema da nossa live semana que vem para dar o spoiler, tá? Muita gratidão pelo pessoal que nos acompanha hoje, mas principalmente pela essa querida da alma que aqui está me acompanhando essa noite e toda a vibração positiva possível a nossa querida amiga Monique, que hoje não pôde estar aqui conosco. E faço coro com carinho, né, gente? Aqui nós estamos em aprendizagem mútua. A gente aprende muito com o que vocês enviam para a gente aqui, questões que a gente vai tratar em estudos futuros, que às vezes a gente realmente não tem condição de responder em uma live. E a gente, nesse momento, acha que o mais seguro a fazer, o mais responsável vamos ter calma, pegar essa pergunta, trazer na próxima semana e a gente consegue dialogar um pouco mais sobre ela dentro de uma temática específica que vai ajudar também quem está perguntando a responder ela e a entender um pouco melhor, não apenas a mediunidade, mas como a mediunidade vai se apresentar na nossa vida, que é o que acontece comigo, estou aqui, acredito que com o Karim também e com a Monique. Então é isso, muita gratidão, mais uma vez, pela presença de todo mundo aqui, ó. Concordo com a Ale Sampaio, ó. Sotaque lindo da guria. Gente, é um presente. Mas bate, gratidão pela... É um presente esse home office, que a gente tem contato com tanto sotaque maravilhoso. O pessoal tá até cansado dos meus trem aqui, das minhas portas, e por aí vai, né? Eu sou baita no trem. Exatamente. Então, ó, vamos ao spoiler, pessoal. Quarta-feira que vem, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, com essas mesmas bate-pessoas, tá? Falaremos sobre bicorporidade, transfiguração, cura e efeitos físicos. Olha que maravilha! Venham! Já 9 horas. Venham aqui, conversem com a gente, compartilhem conhecimento. Tá? Quanto mais a gente conversar, mais a gente aprende.
tá? E eu acho que nesse dia vai estar o trio completo aqui, hein? Vamos ver se dá certo, mas eu acho que vai dar certinho. E são 3 mediunidades muito queridas. Todas são, aliás, porque a gente apresenta elas de alguma maneira, então todas são queridas, mas tem algumas mediunidades que a gente fica especialmente fascinado pelo que a gente tem de conteúdo evangélico ligado a elas também, né? Mas, pessoal, vamos então nos preparar aqui para a nossa finalização de hoje. A gente vai convidar todo mundo que se sente aí, que fique numa posição mais confortável, que facute um momento de harmonia mais profundo, um momento de harmonia mais profundo, que a gente possa prestar atenção nos nossos batimentos cardíacos, no nosso pulmão expandindo em nosso peito, nossos ombros se soltando, nossas maçãs do rosto relaxando, e que a gente consiga sentir dentro de nós mesmos essa harmonia, esse momento de equilíbrio e desse contato que já está sendo feito desde antes com os espíritos amigos que neste momento estão conosco, nas nossas casas e cada um de nós que passamos por aqui hoje. E rogamos a espiritualidade amiga que nos ilumine em nossos propósitos de aprender, de amar, de aprender uns com os outros. E que possamos, durante a semana, perceber essas expressões mediúnicas, toda a história da mediunidade que aqui a gente tem trazido para nós aqui debatermos nas nossas vidas. A mediunidade é uma grande dádiva de felicidade. Conhecer um pouco do outro plano de nós mesmos e assim tendo a oportunidade de nos vincular com mais profundidade com o nosso Pai maior. Que Jesus, o nosso Mestre, que nos mostra os caminhos, possa nos inspirar hoje, agora e sempre. Que assim seja, que graças a Deus. Que assim seja. Boa noite a todos. Ótima, maravilhosa semana abençoada para vocês. Energia positiva, viu? Um beijo, bom final de semana. Se cuidem, hein, galera? Se cuidem aí. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.